Bom, este livro ele é resultado de uma pesquisa que foi financiada pela CAPES e pelo Itamaraty e que resultou numa cátedra no King's College de Londres. Mas é interessante notar que no começo eu não sabia que eu iria pesquisar o que eu acabei pesquisando e que gerou o livro. O meu projeto, para conseguir a cátedra eu precisei de um projeto, o meu projeto era focado nas relações entre Brasil e Reino Unido nos anos 70 e na relação conflituosa que eu achava que havia entre a Anistia Internacional, sediada em Londres, que denunciava as torturas no Brasil, e o governo londrino, que tinha excelentes relações com o Brasil, porque na época estava vendendo principalmente navios, helicópteros, submarinos para o Brasil, vendas de altíssimo valor. Ocorre que chegando lá em Londres, eu fiquei sabendo que a BBC estava fazendo uma matéria onde ela ia abordar a construção de salas de tortura no Rio de Janeiro, aqui na Barão de Mesquita, no DOI-CODE, e eles gostariam de conversar comigo. Bom, eu fui conversar com eles lá na BBC e daí para frente um problema que eu não estava pensando em tratar, que era a colaboração direta do Reino Unido com a tortura no Brasil, passou a ser o centro da pesquisa, e eu disse a eles que se eu encontrasse algum documento que comprovasse essa colaboração, que já era mais ou menos conhecida, mas não havia comprovação, eu passaria para eles. Depois de um mês de pesquisa, eu encontrei o único documento que comprovava que eles estiveram aqui dando assessoria aos brasileiros. Eles construíram 3 salas na Barão de Mesquita, onde eles passaram a aplicar, os brasileiros, com o auxílio dos ingleses, o que se chamava de as técnicas, o método inglês de tortura. E o livro acabou se chamando Segredos de Estado, o Governo Britânico e a Tortura no Brasil. Com esse redimensionamento, o livro passou a ter 2 partes que estavam inicialmente previstas. Uma delas tentava explicar o que é o Foreign Office, o que é o Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra, e a outra, o que é, logo na introdução, o que é a Anistia Internacional. E depois disso, desde o ato 5, em dezembro de 68, até a visita que o presidente Geisel fez à Inglaterra, em maio de 76, eu fui pesquisando cerca de 4.000 páginas de documentos oficiais do Foreign Office, todas as pastas relativas ao Brasil, e a facilidade de pesquisa lá é muito grande, porque aqui, por exemplo, se você vai ao Itamaraty, você encontra o material, mas ele é muito disperso. E lá ele é organizado em pastas que são temáticas e que tem documentos, inclusive secretos, às vezes dentro dela. O documento mais altamente classificado é que dá a classificação da pasta. E com isso a pesquisa é muito fácil. Você pode no mesmo dia fotografar cerca de 500 documentos e todos aqueles documentos têm algum interesse para a sua pesquisa. Aqui você tem que peneirar centenas e centenas de documentos para tirar 10 ou 20 que no arquivo do Itamaraty que são do seu interesse. Depois disso, então, eu fui acompanhando as denúncias da Anistia Internacional, como o governo inglês tratava essas denúncias, como o governo inglês se esforçava por impedir que essas denúncias atrapalhassem os negócios que eles tinham, principalmente com a Marinha brasileira, até chegar a um ponto em que a questão da tortura começou a ter um destaque tão grande na Grã-Bretanha, em Londres principalmente, graças a essa organização chamada Anistia Internacional, que o governo inglês faz um relatório sobre a tortura no Brasil. E nesse relatório ele diz: nós sabemos, em primeira mão, que as técnicas agora são mais científicas, as técnicas de interrogatório. Como é que eles poderiam saber em primeira mão se até aí eles tinham negado qualquer possibilidade de acesso aos lugares onde havia os interrogatórios? Esse documento não explicava, mas logo depois vinha uma carta, um ofício, que seguia na mesma mala diplomática, junto com o relatório, onde o embaixador dizia: o relatório vai ser lido por nossos aliados, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, os países que são os aliados, eram na época os principais aliados da Inglaterra. Mas eu não podia então falar, porque eu sei que isso vai ser divulgado. Aqui nessa carta, que não deve ser vista por ninguém, eu lembro vocês, como vocês devem saber em Londres, no Foreign Office, que nós demos assessoria
para os brasileiros a pedido deles. Estava então encontrada a comprovação. Depois o livro trata da evolução das críticas da Anistia Internacional e ele vai acompanhando como esse fato, que era a tortura no Brasil, acaba cada vez mais chegando a escalões superiores até chegar ao primeiro-ministro, um pouquinho antes da visita que o presidente Geisel fez em maio de 76 a Londres, e essa visita ele foi recebido com protestos e houve uma extrema dificuldade do governo inglês em impedir de todas as formas possíveis, controlar os danos da visita e impedir que isso atrapalhasse as vendas que o Brasil tinha feito, o Reino Unido tinha feito ao Brasil com a aquisição de 6 fragatas que até hoje estão aí na Baía de Guanabara.